Tá bom. Bom, pessoal, boa noite a você que está assistindo a gente ao vivo agora aqui no Instagram do Instituto Focar, ou está assistindo esse vídeo em alguma rede social nossa. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Além de especialista, ela é mestra, a professora Bianca, mas assim, eu não vou apresentar ela. Antes de eu deixar ela se apresentar, eu me chamo William, eu faço parte da equipe do Instituto Focar. Sou o responsável de marketing aqui. Estamos tendo a honra de ter hoje a presença de uma mestra com a gente na live. E eu vou deixar para que ela se apresente. Professora, fique à vontade. Boa noite, queria agradecer a oportunidade também. Estou bem feliz de estar aqui, porque para a gente falar um pouquinho sobre o serviço social, que é uma profissão que eu sou apaixonada e vou falar um pouquinho sobre isso, mas também para apresentar para vocês um pouquinho aí dos conteúdos que nós vamos abordar na nossa pós-graduação, que está em fase de pré-lançamento, né? Então, é um tema, né, que me deixa muito feliz e fico muito grata com a oportunidade. Bom, como você já me apresentou, né, eu sou professora, mestre em serviço social, graduada em mestre em serviço social pela Unesp, tenho algumas especializações também na área, né, uma delas é em serviço social e saúde coletiva, que conversa muito bem aí com a maioria, né, o direcionamento aí do Instituto Focar, né, que grande parte é para a área da saúde, e isso, né, vim trazer um pouquinho aí sobre a profissão, né, um contexto geral para vocês. E assim, pessoal, assim como a professora disse, a gente está aí nessa fase de lançamento das nossas pós-graduações presenciais na área de serviço social, que estão aqui, ó, já batendo na porta, já iniciam ali no mês de janeiro, em todas as unidades. E assim, a professora ela vai trazer aqui um pouco para vocês sobre a área e também vai falar aqui também sobre a pós também. Professora, fique à vontade, o show é todo seu. Muito obrigada, viu? Então, eu vou começar aqui, né, a falar um pouquinho para vocês. É uma conversa, né, para ser algo leve, tranquilo. Quem quiser ir perguntando, mandando mensagens também, né, para participar com a gente, vai ser muito bem-vindo, tá? Pode escrever aqui no chat, né, que eu vou acompanhando vocês também. Bom, gente, então, para quem não conhece, né, o serviço social, para quem não é da área, ou até mesmo para quem é e às vezes está um pouquinho, né, afastado, não está atuando, enfim. Vamos relembrar um pouquinho, né? O serviço social é uma profissão muito nova. Então, muitas vezes, ele é confundido, mal interpretado, né? Ou até mesmo as pessoas têm uma ideia antiga do que é a profissão, né? Por não conhecerem mesmo, né? E por ser algo ainda muito novo. Então, o serviço social, diferente do que muita gente pensa, né? Não trabalha com filantropia, não trabalha com ajuda, porque não trabalha com ajuda, né? A gente fala de ajuda, parece uma coisa boa, né? E é uma coisa boa, né? A solidariedade é uma coisa positiva, né? Quando a gente ajuda uns aos outros. Mas o serviço social, ele vai além disso, porque ele trabalha com a dignidade humana, ele trabalha com direitos, né? E direito é maior que ajuda, né? Ultrapassa a ajuda, porque o direito é algo que eu tenho, né? Que é meu, que é inerente ao meu ser, né? Então, quando nós trabalhamos quando eu tenho um direito de algo, eu não preciso pedir por aquele direito, né? Eu preciso lutar se ele não for respeitado. Mas é algo que já é inerente ao meu ser. Então, o direito é algo maior, né? Que garante a dignidade humana. E o serviço social trabalha justamente na garantia dos direitos. Então, veja a importância, né, dessa profissão para a sociedade. E nós fomos reconhecidos, né, como profissão, fomos regulamentados como profissão há 30 anos atrás. Então, ainda uma profissão muito jovem, né? E no começo a gente ainda veio realmente assim, a partir, né, de uma inspiração, a partir da igreja, né, de valores bem tradicionais e de valores de benevolência mesmo. Com o tempo, o serviço social foi amadurecendo enquanto profissão, os movimentos estudantis, né, os estudantes, os próprios profissionais da categoria foram se mobilizando e essa profissão foi, então, evoluindo, né, se atualizando até chegar no que nós somos hoje, né, que somos profissionais comprometidos com a luta por uma sociedade mais igualitária, né, pela efetivação dos direitos sociais. Então, hoje, né, o serviço social funciona dessa forma. Nós estamos aí em defesa dos direitos da população. E não ao contrário, como muita gente pensa, né, naquele sentido de fiscalizar a pobreza, de dificultar o acesso.
Não, a gente quer facilitar o acesso aos direitos sociais. Bom, dito isso, né, uma breve contextualização, né, do que é o serviço social, você já conhecia um pouquinho da profissão ou é novo para você? É o William, né? Isso, William. Professora, na verdade, eu já trabalho com educação há muitos anos. E, por exemplo, falando um pouco ali do serviço social, eu vejo que é uma área muito grande, mas que, por exemplo, eu sei que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é algo que eu estava querendo falar muito com uma profissional. É que eu vi o serviço social que tem uma procura tão grande nas faculdades sair do presencial e ficarem no totalmente online. Eu, particularmente, eu fico sem entender, porque demanda e público tem. Então, a gente vê que é uma área grande, é uma área que principalmente tem muito concurso para essa área. Inclusive, na nossa região aqui está tendo concurso atualmente. Inclusive, e assim, concursos muito rápidos, por exemplo. Se eu não me engano, tem um. Eu não vou falar o nome da cidade para não falar nome errado e nem criar expectativa errada de quem está vendo. Mas, por exemplo, a inscrição começa dia 12 de dezembro e termina 16 de dezembro. Então, oportunidade tem muita. Sim, é isso mesmo, William, né? O serviço social, ele tem uma área de atuação muito ampla, né? Vários setores, vários espaços de atuação, e a educação é um deles, né? Então é legal você ser da área também, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sim, né? Que o serviço social na educação é fundamental, mas nós vamos chegar lá. Bom, então continuando, né? Eu preparei aqui para a gente ter uma introdução da nossa conversa, um conceito, né, que é uma filosofia japonesa, que é do Ikigai. Não sei se alguém que está aqui já ouviu falar, se conhece, mas é uma filosofia de como encontrar um sentido para a vida, né? Então, uma teoria de como você encontra um sentido para a sua vida, uma razão de ser, né, para a sua existência. E eu acho muito interessante porque o Ikigai, ele foca muito na questão do trabalho como uma realização de vida. O que outras, né, linhas teóricas também vão trabalhar. O próprio Marx entende que o trabalho, né, é a fundamentação do nosso ser social, né, da gênese humana. E o Ikigai traz, então, que o trabalho ele também é uma forma de a gente se realizar, né, enquanto sujeitos sociais, porém, o que ele vai trazer? Ele traz um esquema, né, de como o trabalho pode contribuir para a nossa vida de diferentes formas. Então, se você encontrar uma coisa que você ama fazer, né, porém, e que você é muito bom nisso, você ama fazer e você é bom nisso, você vai ter encontrado uma paixão. Porém, se você encontra apenas uma paixão, né, e você não é remunerado por isso, né, não tem um sentido, uma função para o mundo, aquilo te deixa um vazio e você também não consegue sobreviver com aquilo. Já se você encontra uma coisa, descobre uma coisa que você é bom nisso, você sabe fazer isso muito bem, né? Você tem uma facilidade com aquilo. E você pode ser pago por isso, pode ser remunerado, né, reconhecido por isso. Você encontrou, então, uma profissão. Porém, se for uma profissão que é algo que você não ama e que também não traz, né, frutos para a sociedade, ainda fica, então, esse sentimento de vazio, né? Você encontrou realmente uma profissão, mas não um sentido, né, um gostar naquilo, aquilo fica esvaziado de sentido. Outra possibilidade é você encontrar, então, uma coisa que tem uma finalidade para o mundo, né, tem uma função, traz frutos para a sociedade, você pode ser pago para fazer isso, e aí você encontrou um talento, mas ainda assim que não te realiza, né, não traz a sua satisfação pessoal com aquilo. E se for uma coisa que você ama fazer e que é boa para o mundo, traz frutos para o mundo, você encontrou uma missão, que não necessariamente é uma profissão, né? Que não vai te trazer um sustento, que não vai te trazer uma realização profissional. Já se você for um privilegiado, né? Poucos têm esse privilégio de encontrar algo que você ama fazer, que você é bom nisso, né? Que você pode ser pago, remunerado e reconhecido por essa função e que traz frutos para a sociedade, aí sim você encontrou o Ikigai, né? Que seria essa filosofia, que é de uma realização para a sua vida. E eu sei que isso é para poucos, né? Para muitos poucos na nossa sociedade, infelizmente, mas eu me sinto uma privilegiada porque, para mim, o serviço social, né, trouxe isso. Então, eu sou formei em 2011, há 13 anos, né? Nunca parei de estudar, né? Desde que me formei, comecei a atuar logo em seguida.
Já atuei muitos anos na assistência, né? Já atuei em empresas privadas. Hoje eu estou no judiciário, né? No sócio jurídico. E sempre me aperfeiçoando, né? Com um aprendizado contínuo. Então, para mim, o serviço social foi essa profissão que conseguiu trazer todo esse conjunto e que me realiza muito, né? Enquanto profissional e enquanto pessoa. Então, o serviço social é uma profissão que ele traz uma formação humana, né? Uma formação pessoal, além de uma formação profissional. Bom, dito isso, então, né, depois de fazer essa propaganda, mas que é uma propaganda real, né, da minha vivência mesmo, né, eu sempre falo muito bem da profissão. Além disso, nós temos um grande campo de atuação, como você bem colocou, né, William? Nós temos muitos concursos, muitas áreas de atuação. Então, o serviço social ele pode atuar nos 3 setores, né? No setor privado, né? Em empresas, inclusive existe legislação para isso, né? Que obriga, né, a presença de assistentes sociais de acordo com o tamanho da empresa. O serviço social também está no terceiro setor, então nas ONGs, nas associações, né? Entidades aí sem fins lucrativos, que muitas vezes até prestam serviços, né? Aí cofinanciados, né? Terceirizados para o governo. E no segundo setor, no primeiro setor, que é o setor público, né? Então, nós estamos aí nos 3 setores, né? Então, no setor público, é o nosso principal espaço de atuação. Hoje, 80% dos assistentes sociais estão no setor público. Por isso, é tão importante se qualificar, né, na área das políticas públicas, que são as que mais empregam o assistente social. E também porque é um espaço muito rico de atuação, né? Eu que já atuei aí nos 3 setores, né? Inclusive, hoje eu estou no setor público, eu vejo que o setor público ele nos permite, né? Mais autonomia, nos permite realmente conseguir atuar no nosso projeto ético-político. Então, é um espaço muito rico de atuação do serviço social. Afinal, né? É através das políticas públicas que nós vamos garantir os direitos da população. Então, é realmente um espaço, né, que tem tudo a ver com o serviço social. E nós estamos, então, em todas as políticas públicas, né? Deixa eu colocar a câmera. Professora, Oi. inclusive, recentemente tem até uma lei, que aí eu não sei dizer mais concreto se são em todas as cidades aqui de São Paulo, mas em algumas cidades, do profissional de serviço social dentro dos hospitais, por quantidade ali de colaboradores, se eu não me engano, que também está muito. É uma outra. É um outro canal também de oportunidades de trabalho também. Sim, sim. O assistente social, né, ele é garantido na saúde, tanto em hospitais, né, particulares, privados, quanto no SUS, claro, né? Então, esse é um campo já garantido aí de espaço profissional, né? E a saúde enquanto política pública, eu acho que ela é uma das principais, né? Eu sempre faço uma pergunta, assim, quando eu atuava na assistência, para os novos usuários, né? No serviço social a gente chama a população atendida de usuária, né? Então, para a população usuária que chegava aos serviços, eu sempre fazia um encontro ali, né, para apresentar o que era a assistência social, né? E aí eu explicava que a assistência social é uma política pública, que se chama SUAS, e pouca gente conhece, né? Então, ela também é um sistema único, como o SUS, né? O Sistema Único de Assistência Social. E nessa palestra eu sempre perguntava, vocês sabem o que é uma política pública, né? Vocês estão aqui dentro de uma política pública, vocês sabem o que é uma política pública? E aí o primeiro exemplo que todo mundo sempre pensa em política pública é a saúde, né? É o SUS. Então, o SUS, ele realmente é um grande Modelo? reconhecimento. Ele é um modelo, né, para o mundo todo, e ele é muito reconhecido, né? Ele é um legado do nosso país, né? Então, o SUS ele é uma referência aí mundial, né, de política pública, e ela é uma política pública universal, né, então que independe de sexo, gênero, etnia, classe social, né, então o SUS ele é para todos, né, independente de qualquer coisa. É a única política pública que é para todos de fato, né, porque todas as outras têm critérios de acesso. O SUS não, né, o SUS ele é universal. Então, realmente, a nossa maior política pública é o SUS, né, é a saúde. E é também um grande espaço aí de empregabilidade para o assistente social, né? Muito bem colocado, William.
Então, nós estamos aí nas políticas públicas, né, em todas elas, sempre com a perspectiva de atuar na defesa dos direitos sociais, né. Por o serviço social ter um campo aí, um múltiplo campo de atuação, às vezes os alunos ficam até com medo quando eles se formam, né. Nossa, mas como é que eu vou atuar em tal lugar ou em outro, né? No judiciário, na saúde, na assistência, na educação, na habitação. É tanta especificidade que eles ficam com medo, né? De onde eles vão atuar. Nesse sentido, é muito legal a gente se qualificar em áreas específicas, porque você tem mais segurança, mais propriedade, né? Mais fundamentação. Mas é sempre bom também saber que, independente da área, né? A essência profissional é a mesma. Então, em qualquer espaço, nós vamos utilizar instrumentos parecidos, né, que nós já temos aí no nosso acervo, da nossa instrumentalidade profissional, e principalmente, né, a nossa fundamentação ético-política, né, o nosso direcionamento ético-político, a nossa fundamentação teórico-metodológica, né, tem que ser a mesma. Então, o nosso projeto ético-político é o mesmo, independente do espaço de atuação, né. Então, sempre na luta aí da defesa intransigente dos direitos sociais. Então, como eu falei, né, nós atuamos nos 3 setores, né, público, privado e no terceiro setor. Para atuar no setor público, né, nós vamos atuar nas políticas públicas, que são deveres do Estado e direito do cidadão. E aí nós temos, como nós estamos trabalhando em políticas públicas, nós não vamos atuar em serviços onde uma pessoa ali pensou e criou um serviço, né, da cabeça dela. Não. Todos são serviços que são, claro, normatizados, né, regulamentados, que têm legislações, tipificações, então estruturas previstas. Então, a gente vai atuar em espaços onde nós já temos uma estrutura, uma organização, né, a tipificação dos serviços que devem ser realizados e ofertados, tá? Então, isso é muito legal também, que traz realmente uma segurança e uma seriedade para o nosso trabalho. E como que a gente vai atuar, então, nas políticas públicas, né? O principal caminho são os concursos públicos, né? Nós temos também os cargos comissionados, mas o principal caminho, né, sempre vão ser os concursos públicos. E realmente o serviço social é uma das profissões que mais tem vagas em concursos públicos, né? Então, isso é muito legal também. E quando a gente fala de pós-graduação, que a gente vai chegar lá, né? A maioria, a grande maioria dos concursos públicos também tem pontuações extras, né? Para os títulos de pós-graduações. Então, é muito interessante nesse sentido também a gente se qualificar em uma pós-graduação que também pode auxiliar a entrada, né, nesses espaços de atuação. E aí, né, nós temos em todos os níveis de governo também, né, oportunidades para o serviço social, na esfera federal, estadual e municipal. Você falou da legislação do SUS, né, então, em nível federal, nós temos aí, né, a obrigação do serviço social na saúde, né, e nós podemos atuar nos 3 níveis de governo. Na educação, nós ainda estamos em leis municipais. Então, nós estamos presentes, sim, na política de educação, na Secretaria de Educação, né? Mas dentro de cada escola, isso depende das leis municipais. Vários municípios já estão com leis que garantem um profissional em cada escola, pelo menos. Outros, a gente ainda está só na Secretaria da Educação, né? A nível mais de gestão, mais coletivo. Porém, de qualquer forma, né, a gente vê que a educação ela está crescendo muito para o serviço social, é um campo que está emergente. Então, eu também penso que quem se qualificar nessa área, né, está dando um passo à frente aí, para quando essa legislação for geral, né, vai ter muita demanda para esses profissionais, né, e aí quem tiver qualificado vai estar um passo à frente para assumir esses espaços. Então, tem aquela questão, né, professora? A oportunidade sempre aparece para quem está preparado. Às vezes aparece, nossa, vou perder a oportunidade. Mas para quem está preparado, já está ali só esperando. Exatamente, é isso. Então, a saúde, ela já é um campo que já é muito amplo, né? Já é um campo que já está muito firme também e seguro para o serviço social, né? É a maior política pública. E aí, para entrar, independente de qual seja, né, a área, né, os concursos normalmente eles têm validade aí de 1 a 2 anos, podem ser renovados, né, até 4 anos. E realmente a gente tem bastante concurso, né, nessa área. Normalmente
os contratos, né, são estatutários, né, eventualmente a CLT, mas normalmente são estatutos que trazem até mais vantagens também para o trabalhador, né. Quais os desafios de atuar, então, nas políticas públicas? Apesar de ser um campo que a gente tem uma relativa autonomia, né, que eu acho que é um grande benefício, mas nós também dependemos da agenda governamental. As políticas públicas, elas são criadas a partir de mobilização popular, né, então, da pressão popular, dos movimentos sociais que cobram ali, né, as suas necessidades, de pesquisas, então, através das pesquisas, dos censos, né, dos institutos de pesquisa que trazem informações sobre o país, sobre as regiões e o que cada região está precisando, para que sejam, então, pensadas políticas públicas que atendam essas necessidades. Por exemplo, o CadÚnico, que é um instrumento que nós temos no Brasil todo, ele consegue medir algumas das necessidades da população e, com isso, pensar em benefícios para cada região, né, para cada comunidade, enfim. Porque o Brasil é muito diverso, né? Então, essa também é uma forma de se entrar na agenda governamental e, é claro, pelos próprios governantes, que devem ser nossos representantes, né? Por isso que é tão importante que a gente amplie também a representação governamental para que tenhamos representantes de diversas categorias e grupos sociais, né? Porque eles também vão propor e pensar em políticas públicas. Mas quando nós atuamos, então, nas políticas públicas, nós dependemos também da agenda governamental. Então, esse é um desafio, né? Conciliar com a agenda governamental, que muda, né, a cada eleição, isso vai se transformando. A escassez de recursos, que é uma coisa que a gente sabe que ainda é presente, apesar de eu ter falado aqui do SUS, que é uma referência, né, ainda assim, nós temos desafios, claro, né, em todas as políticas públicas, nesse sentido, né? A relação com o governo, mas em cidades pequenas, né? Então, cidades pequenas geralmente ainda tem uma relação muito próxima ali com a prefeitura. A gente tem, às vezes, um primeiro-damismo, né? Que é quando a primeira-dama participa muito da política de assistência social, né? É uma questão cultural mesmo que nós temos, por essa confusão da assistência com o assistencialismo, né? Com a filantropia. Então, acaba se misturando um pouquinho. Essa questão de gênero, né, que a primeira-dama acaba assumindo esse papel por uma questão de gênero mesmo, de ser aquela moça, né, boazinha, benevolente, enquanto é o homem que é o governante, né? Então, a gente está rompendo aí com alguns paradigmas, e esse pode ser um desafio, né? Geralmente em cidades menores, né, que essa relação é mais próxima. Então, nós temos, por um lado, desafios, né? Mas, claro que nós temos muitas vantagens, principalmente comparado com os outros setores, né? Então, o espaço do setor público ainda é um espaço muito privilegiado para o serviço social, tá? E aí, pensando nisso, que nós pensamos, né, no tema da nossa pós-graduação, né? Que, na verdade, ela pode ser desmembrada em mais 2 cursos, né? Mas o primeiro aí seria serviço social e as políticas públicas. Por quê? Ele engloba aí um grande campo de atuação. Então, eu acho que esse talvez seja o mais interessante dos 3, né? Porque você se qualifica de uma forma mais geral para atuar em diversos campos, né? Em todas as políticas públicas. Mas nós também pensamos, e aí eu até fiz uma pesquisa assim com alunos que eu já tive, né? Eu tenho uma experiência na docência, na graduação, no curso de serviço social. E a área de maior interesse, né, que foi votada pelos alunos, foi saúde. Então, a saúde realmente ela é a queridinha do serviço social, né? Uma das, né? Acho que a saúde é uma das queridinhas. Então, ela foi a mais votada. Então, a gente fez aí, né, um braço para saúde. Então, já especificamente, né, para essa política pública que realmente emprega muitos assistentes sociais e que é um campo muito rico de trabalho. E o outro braço, né, que eu vou falar para vocês, foi a educação, justamente por ser uma política pública que está emergindo, né, e que a gente vê esse cenário aí de um grande crescimento, né, para a área profissional. Eu não sei, William, se nessa live a gente vai chegar a falar sobre as questões mais comerciais ou não. No final, professora, a gente está, na verdade, aproveitando um pouco que você está comentando, nem quis interromper, assim como a professora disse, a gente está com essa oportunidade, né, de cursar presencial com excelentes professores, ao nível da professora Bianca, mestra aí na área. Tem-se a oportunidade, né, de em 18 meses você concluir ali, ter 3 diplomas diferentes na área, como a professora disse.
são três diferenciais, seja numa entrevista, seja num concurso público também, você já sai na frente. E especificamente aqui no Instituto Focar, a gente trabalha assim, com praticamente as áreas que a gente tem. Não são muitas, mas são áreas pontuais realmente que são que fazem a diferença ali na hora do mercado. Então a gente sempre trabalha com essas duplas e acredito que nos de saúde, nem alguns só são dupla. No serviço social a gente já vai chegar com uma tripla. Ou seja, em 18 meses ter ali 3 títulos, 3 titulações é realmente um grande diferencial. E falando de parte comercial, professora, não vou mencionar preços aqui na live, até por conta que como vai ficar salvo, a oportunidade, que nem a oportunidade do concurso, é ali para quem está naquele momento. Mas a gente está com a Black Friday, né, até o dia 30 de novembro, e está aberto aí para quem estiver vendo esse vídeo ao vivo ou está vendo em alguma rede social, tem essa oportunidade diferenciada para já iniciar na turma de janeiro. Ótimo. Eu perguntei porque eu não sabia se a gente ia entrar, né, nesse assunto ou não mesmo, mas eu acabei, né, me adiantando porque eu pensei em falar um pouquinho sobre o serviço social na saúde e na educação hoje para vocês, né, que eu estou pincelando aqui, mas justamente por isso, né, comecei falando das políticas públicas, e aí os outros cursos, né, que se vocês aproveitarem essa oportunidade, se interessarem, vocês poderiam fazer também, né? E aí otimizar tempo, otimizar dinheiro, otimizar tudo, né? E fazer junto, seriam de saúde e educação. Então, por isso que eu vou falar brevemente aí também desses dois campos, né? Que são campos muito ricos e que eu tive a oportunidade de ajudar a pensar junto, aí para a gente planejar, então, essa pós-graduação com temas que realmente, né, sejam importantes para o profissional do serviço social, né, para o graduado em serviço social, para que ele consiga ampliar seus espaços de atuação, né, e ganhar espaço mesmo no mercado de trabalho e nos concursos, né, nos trabalhos aí também de contratação, né. E aí, então, serviço social na saúde, né, é um dos nossos principais, primeiros campos de atuação, né, então a gente já está ali acompanhando o SUS, né, há muito tempo, e a gente utiliza na saúde avaliações sociais, atendimentos tanto ao paciente quanto à família do paciente, então a gente faz essa articulação com a família, sempre com um olhar ampliado de totalidade, né, entendendo que aquela doença é um fragmento, né, de uma vida, de todo um contexto que aquela pessoa, né, vivencia. Então, articulações com a rede também, com outras políticas públicas. Entendendo também que a saúde, ela não é só curativa, né? Não é só a promoção da saúde, mas é a prevenção. Então, através de campanhas, nós trabalhamos no serviço social na saúde com campanhas de prevenção não apenas de doenças, mas de riscos sociais. Então, a gente vai falar também sobre isso, né, na pós. Também na concessão de benefícios, de medicamentos dentro da área da saúde. Trabalhamos em toda a saúde, né, nos diferentes níveis de complexidade, básica e alta complexidade. Inclusive o SUAS, ele vem inspirado nesse modelo, né, o SUAS, que é da assistência, também é separado em níveis de complexidade, básica, média e alta complexidade, como é o SUS. Então, atividades comunitárias, né, projetos de prevenção, atendimentos coletivizados. Então, a área da saúde, a gente tem bastante espaço aí, né, de atuação, muita coisa para fazer enquanto serviço social. Na educação, né, hoje ainda temos atuações mais a nível de gestão, quando é na Secretaria de Educação. Bom, na saúde também, né, nós também estamos na gestão. Mas na educação nós temos, né, esse papel que é bem presente na gestão. Então, pensando ali, né, em estratégias para a política de educação, né, em estratégias para as escolas, em recursos para as escolas, em garantir realmente uma educação de qualidade, né, o acesso a esse direito à educação. Mas também, quando estamos dentro da escola, vamos fazer também avaliações sociais, campanhas de orientação em relação a bullying, preconceitos, né, temas transversais, que são aqueles temas que vão além dos temas básicos ali do currículo escolar, né, como matemática, português, enfim. A gente também trabalha com esses temas que são relativos à cultura, são de interesse social, né, tanto com os alunos quanto com as famílias, né.
E como eu falei para vocês, que a saúde é a única política universal, que é para todos. A educação, ela não é para todos por quê? Porque ela faz recortes, né? Então, ela tem recortes de idade. É claro que nós temos também programas de educação de jovens e adultos, né, o EJA, mas ela não é obrigatória para todas as idades, né? Então, tem idades que você pode não conseguir uma vaga, por exemplo, e você não tem como recorrer. Então, a educação, ela ainda não é um direito universal, né? Ele tem o recorte da idade onde ele realmente é obrigatório, né? Outras idades já não. Depende das vagas, enfim, das condições. Mas, no serviço social, a gente também pode lutar, né, por essa ampliação a esse direito. E fazer atividades comunitárias, é muito importante fortalecer essa relação da escola com a comunidade, da escola com a família. Nós sabemos que isso é fundamental, né? E é um papel do assistente social na escola. Bom, trabalhar com as relações sociais mesmo, entre os estudantes, entre a comunidade, entre a família, através de atendimentos familiares, particularizados, coletivizados. Na educação, eu sempre acho muito importante a gente trabalhar com instrumentos lúdicos, né? Instrumentos mais dinâmicos. E a gente também tem como se aprofundar nisso no serviço social, né? Aprender essas estratégias, né? Essas técnicas. E eu também entendo que a educação, ela é uma política muito rica para o assistente social, porque em todas as outras nós vamos atender momentos ali fragmentados daquela pessoa. Então, a pessoa ou foi para um atendimento, né, particular, né, pontual, ou ela pode até estar num acompanhamento, mas vai ser um breve período. Enquanto que na educação, né, os estudantes, eles ficam um longo período naquela política pública, geralmente uma frequência diária. Então, você tem ali um contato muito próximo com aquela pessoa, né? Você consegue realmente fazer um acompanhamento sistemático. Então, essa é uma das grandes vantagens, né, para o profissional de atuar na educação também, né? Por isso que ele é um espaço tão rico. Bom. E, professora, assim, você está falando de muitas áreas, a gente também pode chamar atenção para ministrar aula também, né? Que é um campo também muito interessante, principalmente para consultorias políticas públicas, traga aqui um mercado aí diferente, que às vezes a gente fica muito focado. Vou dar um exemplo aqui totalmente fora do contexto, mas eu conversei hoje com uma moça, o nome dela é Débora. Antes de começar aqui na live, ela falou para mim, por exemplo, que o marido dela ela queria fazer um curso de gestão, e ele tem 20 anos de experiência de segurança privada. E aí, ele quer fazer segurança privada e ela ali um curso de gestão. Eu falei, Débora, e se ele começar a prestar consultoria de cursos e você administrar a empresa? Então, às vezes, a gente fica muito focado ali em determinadas coisas, a gente esquece que tem um campo aberto. Uma consultoria na área de serviço social e políticas públicas. Imagina uma consultora de serviço social, professora, dentro de um hospital. Sim. Com certeza, viu, William, né? A consultoria, a assessoria, né, é um campo muito rico e muito rentável do serviço social e que tem poucos profissionais que atuam ofertando esse tipo de serviço, né? E ele está presente no jurídico, né, nas diferentes políticas públicas. Então, realmente, assim, é um outro campo, né, da educação aí que a gente pode pensar, né? Na verdade, toda a atuação do assistente social tem uma dimensão educativa, né? Seja qualquer área, nós trabalhamos com a orientação a indivíduos, a famílias. Então, a gente sempre tem uma dimensão educativa, né? Então, a gente já tem uma facilidade, uma aproximação com essa dimensão e, com certeza, a assessoria, a consultoria é uma área muito rica também, muito bem lembrado. Isso mesmo. E claro que você tendo um título, né, de pós-graduação, isso te coloca à frente, né? Nesse sentido, com certeza. De mostrar que você é um profissional, né? Especializado, qualificado, né? Para dar consultorias, né? Assessorias. Realmente. E é isso, pessoal. Assim, a gente consegue ver que a área é muito ampla, né, professora? A gente está aí com essas 3 oportunidades. Agradeço muito aqui a professora hoje, que trouxe, assim, 40, a gente pensa nem... rápido, mas em 40 minutos aí a professora trouxe um mercado gigante da área de serviço social, de oportunidades que acontecem de imediato, que podem vir a acontecer.
e que a gente está totalmente aberto e antenado, né, com esse público que a gente já está ali inserido, está apenas expandindo mesmo. E, professora, eu queria te agradecer em nome do Instituto Focar, né, pela toda a parceria, não só pela live, mas por toda a parceria que você vem tendo com a gente. E eu, assim como você começou se apresentando, eu vou deixar para que você também se despeça, porque tem pessoas que estão assistindo a gente ao vivo, outras vão assistir pelo YouTube, pelo TikTok, aqui pelo Instagram. Então, fique à vontade, professora, o momento é seu também. Eu que agradeço muito, viu, pela nossa conversa e principalmente pela parceria também, né? Eu fico realmente muito realizada de poder participar do planejamento, de poder ter indicado, né, professores que eu indiquei para esse curso, que eu confio muito, assim, que eu sei que estão, assim, de altíssimo nível, né, que estão envolvidos aí com o nosso Conselho Federal, tem uma formação, né, muito elevada. Então, profissionais super qualificados, um curso que tem aulas presenciais, que realmente isso enriquece muito, né, o aprendizado, mas também tem a facilidade aí da flexibilização também, né, de ter um portal aí. Então, fico muito feliz de poder participar desse planejamento, né, e muito realizada. E agradeço a quem assistiu, a quem vai assistir depois também. E é isso. Bom, professora, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que está assistindo a gente até agora, aqui ao vivo no Instagram ou assistindo por uma outra rede social. Você que deseja, a professora nem falou, mas acredito que esteja aberto, você que deseja saber um pouco mais da área, entre em contato com a professora, entre em contato com a gente. Você é aluno, que já passou, é aluno, passou ali conhecido pela professora e quer também saber mais sobre a especialização, entre em contato com a gente, fala, olha, eu vim ali pela live da professora Bianca, a professora Bianca me indicou. Então, a gente está totalmente aberto, e como diz, a gente está com condições especiais até o dia 30 de novembro, para as turmas que já começam agora em janeiro. É virar o ano e já começar com 3 vezes mais oportunidades aí no currículo. Aproveitem que as condições estão muito boas, que eu já fiquei sabendo. E eu espero muito encontrar com vocês aí, né? Obrigada, gente. Boa noite. Então, obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima. É.